Você sabe, qual é a senha aqui, amigão? Daniel? É estúdio com E maiúsculo 1212. Morro Alto 5G. Deixa eu ver. Morro Alto 5G. Estúdio com E maiúsculo 1212. Perfeito. Vou iniciar a transmissão, tá, gente? Vamos lá. Foi. Entrem nas transmissões pra gente conferir como é que tá. Entrar que você diz aqui, eu entrar no meu Instagram aqui? Pra assistir. Aham, sim. Tem uma pessoa lá, já tem gente. Isso. Já tem 4 pessoas. Exatamente. Ó, pode cumprimentar o pessoal e dar início. Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa manhã de devocional. E hoje, em especial, estamos num local diferente, estamos ao vivo, presencialmente, com os nossos convidados. E vamos hoje encerrar o livro de Êxodo. Vamos concluir o Êxodo 40 e vamos fazer uma conclusão do todo o livro. Então, eu te convido, nesse momento, a convidar seu amigo, convidar quem você sabe que está sempre com a gente aqui, que não chegou ainda, envia o aviãozinho, convida para que esteja com a gente nesse momento. E eu quero apresentar nesse momento, já estar conosco aqui, o pastor Marcos Mansur, pastor Ezequiel, muito obrigado por ter aceito o convite nesse desafio de estar junto comigo, comprar a ideia comigo de estarmos aqui. Então, obrigada aí pela presença de vocês. E eu gostaria de iniciar, como sempre a gente faz no nosso dia a dia, iniciar o devocional com uma oração. Pastor Ezequiel, você pode orar para a gente? Sim, pra perfeito. gente iniciar? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta manhã tão abençoada. Te louvamos pelo devocional da Val, esse canal que tem abençoado tanta gente. Pedimos que a tua bênção permaneça sobre nós nesta manhã, que tudo que formos falar aqui, ó Deus, que seja endossado, selado pelo poder do teu Espírito Santo e que seja uma manhã de edificação, de consolo, de exortação, para que o teu nome permaneça sendo glorificado. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos iniciar, então, Êxodo, capítulo 40. E, normalmente, a gente lê todo o capítulo. Como hoje nós estamos aqui fazendo um resumo geral, minha intenção é não ler todo o capítulo, porque nos últimos capítulos estava sempre repetido, né? Onde Moisés, então, está aqui junto com as pessoas que Deus instituiu, criando o tabernáculo, construindo o tabernáculo. E agora, no capítulo 40, nós encerramos com Deus manda ele, então, montar o tabernáculo. Inicia aqui no início, mostrando que foram pegos todos os objetos, todos os utensílios. E uma coisa que me chama a atenção é que ele frisa que, da maneira que Deus ordenou, foi feito. Aí eu queria só ler o finalzinho, pastores, para a gente comentar, que eu acho que é o principal do capítulo 40, versículo 34, que fala sobre a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante e todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém. Eu acho que assim, aqui foi a cereja do bolo, né? Que é a presença do Senhor se manifestando no tabernáculo. O propósito principal, né, quando Deus propôs a Moisés criar o tabernáculo, foi esse: ele se encontrar com o povo. Então aqui se cumpre, né, o que foi proposto. Então, quero devolver a oportunidade aí para quem quiser comentar em cima desse texto aí. Lá. Não, eu primeiro quero cumprimentar a todos os nossos amigos, amigas, irmãos, irmãs
que estão participando conosco nesta manhã. E louvar a Deus pela vida da Valquíria, né, Valquíria? Mais uma etapa, mais um livro. Mais um livro. São quantos anos já, Val? São 3 anos. 3 anos 3 já, anos. né, de pegada, não é fácil, né? Começou, de repente, com uma intenção temporal. Isso aí. E essa intenção está extrapolando, né? Para melhor e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é bacana a gente poder chegar num momento como esse, você levantar a gente mais cedo da cama para poder estarmos aqui hoje de uma forma mais elaborada, né? Isso aí. Aqui no estúdio e fazendo esse podcast e batendo esse papo, porque é sinal que a coisa tá melhorando e eu tenho certeza que você vai alcançar patamares muito maiores ainda, tá? Agora, falar do livro de Êxodo, concluir o livro de Êxodo hoje aqui, quer dizer, pretensão nossa concluir, né? É na forma de dizer, na forma de falar, né? Mas chegar ao final desse livro é a gente entender a própria aplicabilidade desse livro de Êxodo. Eu acho que o livro de Êxodo, junto com o livro de Gênesis, são 2 livros que precisam ser lidos assim para todo estudante da Bíblia e da teologia. Não é à toa que eles estão, os 2, vindo em primeiro lugar, porque um vai completando o outro. A Gênesis fala da formação e o Êxodo fala do crescimento dessa formação, de como essa formação toma corpo, de como ela toma forma, né? E aí a gente vê o livro de Êxodo com uma série, uma gama de detalhamentos daquilo que Deus gostaria de fazer, que acontecesse para que o relacionamento dele fluísse entre nós, porque é muito importante dizer que o projeto principal, original de Deus, sempre foi se relacionar pessoalmente com a gente, com o ser humano, né? E por conta dos problemas que aconteceram, dos pecados e do afastamento que nós nos tornamos dele, distantes dele por conta do pecado, então ele vem novamente, o Êxodo traz essa forma de resgate. E ele tem uma aplicação, uma interpretação literal, real, com todas as formatações, e no final do livro a gente vai vendo aí a questão do tabernáculo, ele vai afunilando para o tabernáculo, que é uma forma, essa forma bastante detalhada de Deus querer se relacionar com a gente, mas é bacana também a gente começar a fazer esse estudo e correlacionar o livro de Êxodo com os demais livros da Bíblia, principalmente com o livro de Hebreus. Então é muito importante essa conexão. Por quê? Porque aqui, no final do livro de Êxodo, Deus está falando de um tabernáculo físico. Mas, na verdade, o escritor aos Hebreus, tanto no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, ele mostra de forma muito detalhada qual a intenção espiritual de Deus. E ali está a aplicabilidade e a interpretação espiritual do Senhor nosso Deus em relação à questão específica do tabernáculo. Por que Deus colocou o tabernáculo dessa forma? Que o escritor fala que tudo que Deus estabeleceu, lá em Hebreus, ele fala que tudo que Deus estabeleceu aqui em Êxodo eram sombras, figuras daquilo que Deus queria que realmente acontecesse com a gente, tá? Então é muito importante a gente terminar esse estudo, mas com essa noção. Aqui está um protótipo, uma ideia, uma parábola, uma analogia física daquilo que Deus queria que estivesse acontecendo no mundo espiritual. Então, o tabernáculo, por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 de Coríntios, no capítulo 3, 6, do capítulo 6, 19, que nós somos morada do Espírito. Nós somos santuário é no lugar santo do Espírito Santo de Deus. Então, é muito bacana a gente entender isso,
Tá? Por quê? Porque quando a gente entende isso, cada utensílio, cada compartimento, cada detalhe da planta do tabernáculo, tá? Ela vai fazer esse sentido para a gente. Cada coisa que estava ali colocada, estabelecida, é exatamente apontando para nós, né? Para esse relacionamento com Deus. Então, nós somos esse tabernáculo. Tá? Quando a gente vai estudar no Novo Testamento, o tabernáculo físico ele tinha 3 partes: o pátio ou o átrio, o lugar santo, só para fazer um rápido retrospecto, e o santo dos santos. Nós somos um ser tricotômico também. Nós temos o corpo, a alma e o nosso espírito. Então, tá, a correlação, o corpo com o átrio, a nossa alma com o santuário e o nosso espírito com o lugar chamado Santo dos Santos, né? Que é onde a gente se relaciona com Deus. Uma outra coisa importante da gente entender é que o tabernáculo não era um templo físico, ele era um templo móvel, né? E isso fala da nossa passagem. Nós estamos aqui nessa terra também como tabernáculos. O nosso corpo está aqui como um tabernáculo de Deus, abrigando todos aqueles utensílios, todos aqueles componentes que de repente valeria a pena até dar uma citadinha rápida em cada um deles aqui, os principais, tá? Para a gente poder entender que nós estamos de passagem aqui. Quando a nuvem para, a gente para. Quando ela anda, a gente anda. Então, nós somos esse tabernáculo que passamos por aqui um tempo, que passamos por aqui um período, mas nós temos um templo definitivo nos esperando. É exatamente o templo celestial que está nos céus. Ali sim há de se manifestar permanentemente a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, quando nós partirmos para lá depois do arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Que privilégio, né, pastor? É uma introdução que eu queria fazer para fazer essa conexão, para dar sentido a esse livro. Porque ele não é... Porque senão a pessoa lê, mas isso aqui é tão antigo, tão detalhe. Tem tanto detalhe, para que tanta coisa aqui? Acho que valeria depois a pena até a gente dar uma pinceladinha nessas coisas aí. Mas vai lá, depois eu dou mais uma palhinha disso aí. Pastor Ezequiel, fique à vontade. Val, eu quero também parabenizar você, né, por essa iniciativa. Já, como foi dito aqui, há 3 anos, o Devocional da Val, Devocional com a Val, né, abençoando tantas vidas, edificando vidas, e hoje aqui no formato de podcast. E depois de uma mensagem como esta, né, dita aqui, pregada pelo nosso pastor-presidente, pastor Marcos Mansur, Daniel, que está nos secretariando aqui, já deu glória ali, quase falou língua estranha. Já começamos, já está aqui, a presença de Deus está presente aqui, está no nosso meio. Já começamos muito bem. E Êxodo é um livro, Val, que traz para nós toda a base teológica que nós temos, né, nos dias de hoje. Em Êxodo nós encontramos o verdadeiro estado do homem após o pecado. Nós sabemos que toda demanda que a sociedade vive, toda mazela que acontece no nosso meio, tem como origem o pecado, né? O pecado ele tem esse poder de escravizar o ser humano. Então, o livro de Êxodo já é uma revelação de Deus para a humanidade, apontando para o estado espiritual do ser humano após o pecado, né? Porque nos revela um estado de escravidão, quer dizer, o povo de Deus agora habitando no Egito, sendo massacrado por Faraó, vivendo em situações terríveis ali, debaixo de uma escravidão, e agora Deus levanta um libertador que tira o seu povo do estado de escravidão, atravessa com o seu povo no Mar Vermelho, ali representa o batismo, né? O povo de Deus, o povo hebreu é batizado, depois passa 40 anos no deserto, desaprendendo aquilo que aprenderam no Egito, ou seja, Deus gerando novidade de vida no seu povo para conduzi-los a uma terra da promessa, né? A terra que manda leite e mel. Então, todas essas simbologias apontam para a realidade da humanidade após o pecado,
né? O homem hoje, a sociedade vive escravizada pelo pecado. Faraó, que é o governante do Egito, né, tem a simbologia de Satanás, ele tem como objetivo escravizar a humanidade. Eu sempre digo que o diabo, ele abre a porta da cela e convida o ser humano, venha ser livre, ser feliz, né? Aí o ser humano entra na cela, na prisão que o inimigo da nossa alma cria, e ele pensa ser livre, mas na verdade está escravizado. É a simbologia de Êxodo. O povo pensava estar livre, mas durante 420 anos viveram debaixo de uma opressão maligna. E aí Deus já revela em Êxodo qual é o plano dele para a humanidade, que é resgatar, né? Que é libertar o povo de uma escravidão e conduzir esse povo a uma verdadeira liberdade em Deus, e que conclui com o tabernáculo, onde Deus se manifesta, né? Hoje, pastor Marcos usa uma expressão, Deus, e a Bíblia diz isso, Deus vem tabernacular com a gente, né? A presença de Deus contínua na nossa história. Então, Êxodo é uma base bíblica, teológica, para tudo que nós pregamos, né? A mensagem da cruz nós encontramos em Êxodo, um chamado de Deus para que o homem rompa com aquilo que o escraviza, né? Deus tem algo bem melhor, bem maior, tem uma terra prometida ao seu povo, uma identidade própria ao seu povo. Então é um livro assim riquíssimo, poderoso. Parabéns a você por começar já esse podcast com o livro do Êxodo, né? Que Deus abençoe aí. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu gostaria, então, nesse momento, pastores, a gente, se a gente fosse fazer um resumo do livro, a gente ia ficar aqui 5 dias falando, né? Verdade. De tanta coisa que tem o livro, de tanto conhecimento, tanta riqueza. Então, eu separei alguns detalhes, né? Ou destaques do livro de Êxodo para a gente estar comentando. E eu gostaria de falar sobre um destaque, o livro de Êxodo fala sobre a formação da nação, de Israel como nação. Vamos recapitular que esse povo entrou no Egito com José e seus irmãos, né? Então, eram os filhos de Jacó que entraram ali. Então, entrou uma família, entrou um grupo ali de 70 pessoas. E aqui, na saída, no deserto, Deus, então, começa a formar com eles uma nação. Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac ele repetiu, para Jacó ele repetiu a promessa. Que faria deles uma grande nação, estaria com eles. Então, é uma promessa que Deus fez que vem se cumprindo ao longo do tempo. E o que me chama a atenção é que no Êxodo, quando eles estão no deserto, depois que eles pecam, né, criam aquele bezerro de ouro, pecam diante de Deus, e Deus corrige o povo, e Deus renova a aliança. Então, aqui Deus renova a aliança não só com o indivíduo, pastor, ele renova a aliança com o povo. Então, eu vejo o seguinte, o propósito de Deus nunca foi trabalhar com o indivíduo. Deus usa indivíduo, mas o propósito maior é a multidão. O propósito maior são as pessoas. Então, ele repetiu com Abraão, repetiu com Isaac, com Jacó, e agora, quando ele vai repetir de novo a aliança, ele não repete mais com Moisés sozinho, e sim com o povo. Deus fala, então, com o povo de Israel. E quando ele renova a aliança, né, junto com o povo e ali com Moisés, o que Deus dá para Moisés? As leis. Então, uma nação, para ser nação, ela tem que ter uma constituição, tem que ter uma lei, tem que ter uma identidade. Então, eu vejo aqui no livro de Êxodo, Deus formando Israel como nação. Ele dá as leis, né? Deus dá os 10 mandamentos. Ele deu também as leis, leis morais, leis cívicas, a organização, como que o povo ia se formar. É aquela parte que muitas vezes a gente lê e acha enjoado e passa, né? Como se o cabrito caiu no quintal do vizinho e morreu, quem que vai cumprir? Tudo ali era importante, porque Deus estava, então, ali fazendo a constituição do povo de Israel. Faltava, então, apenas o território físico, que eles estão a caminho para cumprir, estão a caminho para conquistar, que vamos ver depois com Josué. Então, Deus está aqui instituindo eles como uma nação. E o que eu aprendo com isso, trazendo aqui para os nossos dias? Deus nunca teve interesse apenas em um indivíduo, né? Deus chamou Abraão, mas o propósito era a nação, né? Deus chamou José para ir para o Egito, que a gente entende que José foi com o Egito, foi plano de Deus para cuidar daquele povo, e depois Deus, quando ele aparece agora no tabernáculo, que ele se manifesta, é o encontro das pessoas, é todo mundo junto. Então, eu vejo o seguinte, Deus não nos chamou para relacionar sozinho conosco. Nós nos relacionamos com Deus individualmente, Deus quer me relacionar comigo, com a Valquíria, mas o objetivo principal
é com o todo. E nos dias de hoje eu vejo assim muitas pessoas porque se decepcionaram, falam assim, eu vou servir a Deus em casa, vou servir a Deus sozinho, o meu relacionamento com Deus tá bom, não quero me preocupar com igreja nenhuma ou de estar junto, mas eu e Deus estamos bem. Não é esse o propósito de Deus. Deus não nos chamou para nos relacionar sozinho, né? Essas pessoas que ele chamaram, os patriarcas, ele chamou, mas foi dando continuidade, tinha um propósito, o propósito maior era se reunir. Então, eu vejo assim que nós precisamos hoje, mais do que nunca, nos reunirmos em comunidade, nos reunirmos junto, porque Deus quer se relacionar conosco em comunidade, não apenas sozinho. E Deus criou, então, Moisés, Israel como uma nação, como o pastor Marco bem disse aqui, né? Tudo é uma sombra do que viria, e Deus, então, o propósito era uma nação. Mas quando chega o Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, o propósito não é mais uma nação. É o mundo todo, né? É a igreja, que é o que chegou até nós hoje. Então, eu queria destacar isso, a importância de nós nos reunirmos como igreja, como pessoas, porque Deus não mais se habita num tabernáculo físico, e sim em nós. Então, a igreja, eu sozinho não sou igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que estar junto. Aqui nós somos uma igreja. Nós temos aqui, né, pessoas que estão aqui carregando a presença do Senhor. Então, para eu ser igreja, eu tenho que estar em comunidade, eu tenho que estar reunido, porque esse era a proposta do Senhor desde o início. Amém. Vamos aí passar para vocês aí, fica à vontade, fala seus destaques. Tá já, hein? Eu gostaria de destacar aqui também algumas coisas interessantes. Se sobrar tempo, depois a gente volta no tabernáculo com algumas coisas interessantes dos utensílios, das significações, de acordo com o time aí. Mas eu quero destacar no livro de Êxodo como que Deus trabalha, como eu disse, Êxodo é uma continuação de Gênesis, ou da Gênese, da formação, como que Deus é detalhista. Êxodo mostra o perfeito controle de Deus sobre todas as coisas. Por isso que ele detalha. Deus é um Deus de detalhes. Detalha tudo para Moisés, como que ele queria o tabernáculo, como que fossem as coisas. Depois ele vai entrar nas leis, né, como que devem ser as coisas nos outros livros aí, né? Ele já dava uma palhinha aqui, já deu uma palhinha em leis, em Êxodo, mas depois em Levítico ele vai aprofundar mais sobre essas leis. Então Deus é assim, um Deus de muitos detalhes. É porque ele tem um controle soberano e absoluto sobre todas as coisas. Quer dizer, Êxodo narra, eu queria trazer esse destaque, toda a trajetória da saga de vida de Moisés, né? E o diabo também sabe disso. É interessante a gente entender esse contraste, porque assim como Deus tem um plano, o diabo quer abortar. Sempre o diabo trabalha na contramão, tentando desfazer aquilo que ele sabe que Deus vai fazer e vai fazer. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, diz a própria palavra. Mas é interessante que eu destacar aqui no livro de Êxodo a forma como o diabo tentou matar Moisés, né? Como tentou as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, a ordem de Faraó, que foi estudado, Êxodo começa por aí. Como que Deus cuida de Moisés? Deus leva Moisés para dentro da casa de Faraó, né, que é o principal opressor da nação depois, que vai se tornar o principal opressor. Faz Moisés conhecer os bastidores dessa casa. Quando eu digo casa, desse sistema, não é? Depois Moisés sai, né, do Egito, né, quando ele tem que tomar uma decisão entre ser egípcio e entre ser judeu. Ele pende para o lado do judeu e ele mata o egípcio que estava atacando o judeu. Ele toma o partido da raça dele, do sangue dele. E aí ele passa no deserto. Mas o destaque é esse. Olha bem, Deus é um Deus de etapas. Deus é um Deus de ciclos. 40 anos da vida de Moisés ele passa dentro da casa de Faraó. Depois mais 40
ele passa no deserto, né? E depois, mais 40, ele vai conduzir esse mesmo povo no deserto. Então, ele aprende sobre os detalhes da casa de Faraó, as benesses, como é que funciona, mas ele conhece também a dificuldade do deserto. Então, Deus prepara 2 terços para você trabalhar 1 terço, para você usar os 2 terços no terço final da sua vida, né? Então, esse detalhe de Deus aí em relação a Moisés. E Deus, na hora certa, que é lá em Êxodo 3, a Bíblia diz que o clamor do povo, o sofrimento do povo chegou até Deus, e Deus então se manifesta para Moisés para fazer o chamado dele, por meio daquela sarça que ardia, né, e não se consumia. Mas me chama a atenção ali, primeiro para quem está ouvindo a gente aqui, de repente você está assim, eu estou vivendo um deserto da minha vida. Mas fica tranquilo, porque deserto é lugar de chamado de Deus. Amém. Fica tranquilo que vai ser no deserto que Deus vai te chamar, tá bom? Se ele te levou para ir para esse lugar, se você está numa situação de desconforto, Deus está neste negócio e esse deserto vai terminar, porque Deus tem um chamado para você. Eu não sei se é boa notícia ou se é má notícia, mas Deus vai te chamar para você conduzir outras pessoas por esse deserto, por caminhos que você já passou, de dores, de lágrimas, de sofrimento, né? De apertos. Deus vai te chamar. Fica tranquilo que Deus está no controle de todo esse processo, de toda essa trajetória e de toda essa caminhada. E aí outra coisa que me chama a atenção nesse chamado de Moisés é que ele tenta fugir. Moisés, na minha opinião, ele entendeu quando Deus chama ele e falou que o clamor do povo tinha chegado. Eu acho que ali ele monta um quebra-cabeça, ele monta na mente dele um quebra-cabeça e ele fala, isso é furada, Deus está querendo me colocar numa furada. Vou não. Eu quero fugir disso. Tanto é que algumas vezes Moisés cobra a Deus, falou, eu não queria vir. Em algumas situações lá na frente, nessa intimidade que Moisés passou a ter com Deus, ele disse, está vendo, eu não queria vir, o Senhor me botou numa furada, tá? Mas ele tenta fugir, mas como que Deus diz, não, o propósito é com você. Ele diz, manda Arão, meu irmão, manda meu irmão. Deus falou, não, é com você que eu tenho o propósito. Então, meu querido e minha querida, que nessa manhã você está me ouvindo, o livro de Êxodo, a história de Moisés está falando para mim e para você. Não adianta você espernear, não adianta tentar fugir, não há como fugir do chamado de Deus. Eu gosto muito daquela expressão daquele uruguaio que vinha aqui, eu passei a usar muito, né? E ele dizia, se Deus não te pegar na reta, ele vai te pegar na curva. Então fica tranquilo que de um jeito ou de outro você vem, você chega, tá? O que Deus tem para você e para fazer através de você, de mim, de cada um de nós, não há como a gente fugir, né? E depois eu quero destacar também, para poder passar para o pastor Ezequiel, ali no capítulo 33 de Êxodo, depois do bezerro de ouro. Quando o povo faz o bezerro de ouro, e aí Moisés se irrita, quebra as tábuas, né? E Moisés irritou, Deus irritou, pior do que Moisés ainda. Aí quando passa, né, já aquele momento, aí Deus está tão chateado com o povo, que o 33, Deus fala assim, vocês vão sair daqui, vão continuar a caminhada, a nuvem vai seguir viagem, mas eu não vou com vocês não, que eu estou com tanta raiva desse povo. Deus falou, eu estou tão irritado com esse povo que se eu for no meio deles, esse povo é um povo de coração tão duro, que se eu for no meio deles, eu vou matar eles. Do jeito que eu estou, eu vou matar eles. Deus é uma pessoa, né? Deus tem sentimento, né? E aí o capítulo todo a gente vai ver Moisés de forma muito inteligente, mas de forma muito íntima com Deus, tá? Argumentando com Deus. Eu fico assim, porque Paulo fala, quem sou eu?
Quem é qualquer um de nós? Quem é a criatura Pra contentar. para contender com o Criador? Moisés fez isso. E aí? Moisés argumentou com Deus e pai, olha, o senhor está dizendo que não vai e tal, mas a nossa nação é uma nação conhecida, porque tem o senhor na nossa frente, por isso que a gente é um povo diferenciado e tal. E aí chega, ele vai levando Deus até quando ele fala, pronto, dá o checkmate em Deus. Se o senhor não for, porque Deus falou, eu vou mandar um anjo com vocês. Ele falou, a gente não quer um anjo. Se o senhor não for também, a gente não sai daqui. Eu não vou. Então Moisés está dando para a gente ali uma mensagem tremenda de como a gente pode ter um nível de intimidade profunda com Deus, e também Moisés sabia que sem Deus não dá para enfrentar deserto, sem Deus não dá para continuar na vida, sem Deus perde o sentido de tudo, sem Deus a gente perde a guerra e sem Deus a gente perde a batalha. Né? E aí depois que Deus concorda aí com ele, Moisés vai mais fundo, então deixa eu te ver, deixa eu ver a tua face. Aí Moisés explorou Deus na totalidade. Né? Foi dar intimidade. Ele usou e abusou de Deus. Isso para mim é encantador, né? E Deus se dobra, Deus se rende, né? A palavra de Moisés, ao desejo do coração de Moisés e a petição dele. Tá bom? Amém, pastor. Aqui, só antes de passar para o pastor Ezequiel, essa parte que o senhor falou e que me chamou muita atenção de Moisés, quando Moisés aí enfrentou, né, confrontou o próprio Deus, que ele falou assim, se a tua presença não for, eu não vou. E eles estavam indo para onde? Para a terra prometida, o que eles estavam tanto esperando. Então, assim, ele abriu mão da terra prometida, da promessa, se Deus não fosse com ele. E quantas das vezes pessoas de olho em promessa esquecem de Deus? Então, assim, a presença de Deus, a gente não pode negar, eu não posso ficar de olho na promessa, em si, a presença de Deus. Às vezes eu não vou alcançar o que eu quero, mas se a presença de Deus está comigo, é suficiente, né? Isso aí. Perfeito, Val. O podcast, uma hora não vai dar, não. Não vai dar, não, né? Já está estourando o tempo, né? Muita bênção, muita bênção. O livro de Êxodo, ele é a realidade da nossa vida, né? E a revelação máxima de Deus. Um Deus que quer tabernacular conosco, como nós falamos, mas que a nossa natureza decaída no primeiro Adão ainda persiste em resistir ao chamado de Deus. Então, quando a gente estuda o livro de Êxodo, a gente vê a nossa própria história de vida sendo revelada já lá no início, né? Um povo obstinado, nós somos pessoas e um povo obstinado, né? Que lutamos contra os planos que Deus tem para nós, resistimos a esses planos, porque me chama a atenção que Deus age de forma miraculosa com esse povo, com esse povo que ele separa, tira o povo do Egito, 420 anos de escravidão, opera sinais e prodígios maravilhosos, né? Além das 10 pragas, logo após vem o Mar Vermelho, se abre, o povo passa, né, pés enxutos naquele oceano, através do outro lado, vive milagres e milagres durante 40 anos no deserto, mesmo assim o povo continuou obstinado e incrédulo. E aí, Val, quando a gente estuda, a gente vê a nossa própria realidade, né, na vida desse povo, porque olha para a nossa vida, aplicando hoje, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, quantos milagres Deus já operou na nossa vida. Né? Eu sempre digo, se nós pararmos hoje e olharmos para trás e ver quem nós éramos e quem nós somos, né? Quantas coisas maravilhosas Deus fez na nossa vida, como fez na vida desse povo, e mesmo assim, quando nós estamos enfrentando os desertos da nossa vida ou das nossas vidas, nós murmuramos, nós questionamos, né? Nós esfriamos, nós começamos a não querer mais congregar, como você falou. Aqui, quanto mais eu oro, pior fica, né? Não, agora eu não preciso mais participar em meio ao povo de Deus, da igreja, porque eu sou a igreja. Tudo isso é uma natureza obstinada a andar na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Porque você foi muito feliz na sua aplicação quando você falou sobre a intenção de Deus, que é trazer para si um povo. Né? Alguém disse que Deus é um pai de muitos filhos que quer trazer esses filhos para um relacionamento novamente, como foi no início, no Éden com Adão. Mas a nossa natureza decaída
continua persistindo em resistir à ação de Deus. E tudo que Deus revela em Êxodo, e que foi dito aqui pelo pastor Marcos, o que está no coração de Deus é nos chamar para um relacionamento pessoal com Ele. Né? Deus não nos chamou para sermos servos apenas, né? Também servir, mas Deus não nos chamou para sermos operários do teu reino, trabalhadores do teu reino, ainda que tenhamos que trabalhar, né? Porque temos que trabalhar para o reino de Deus, para a nossa vida na nossa vida cotidiana, mas o principal chamado de Deus revelado aqui é para um relacionamento, né? Como Moisés, né, falou: Senhor, eu quero a tua presença. Né? A nuvem guiava durante o dia, à noite a coluna de fogo, Deus dizendo assim: ó, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus presente, eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Então, Val, Êxodo é a nossa história, nós estamos em Êxodo, né? Porque é a saída, né? Isso significa saída do cativeiro para a terra prometida, e cada um de nós temos uma experiência de uma saída na nossa vida, em que Deus nos chamou, vivíamos de forma na contramão de Deus, né, dominados pelos pecados, pelos delitos causados pela nossa desobediência, e agora andamos em novidade de vida. Mas mesmo assim, nós ainda lutamos, né, contra esse querer de Deus. É a nossa peregrinação, somos peregrinos nesse deserto da vida, mas Deus está nos conduzindo a uma terra que emana leite e mel. Amém, pastor. Eu tô aqui sem meu Instagram para eu ver como que tá o vendo, pessoal aí. Né? O meu caiu também. Tá todo mundo aí sim. participando. Tá todo mundo aí. Tá aqui, A bateria já começou. Tá. Eu não tô conseguindo, tá, gente? Se eu tiver com um comentário aí falando, eu não consigo responder porque eu não consigo ver aqui. Mas que Deus possa continuar te abençoando. Eu sei que tá sendo bênção e tem mais de Deus pra gente. Como o pastor mesmo disse, nós vivemos esse êxodo, né? Nós vivemos esse êxodo porque nós estamos nessa saída, nós também estamos passando pelo deserto. Quem não passa um deserto hoje, né? Passando por um deserto. E o deserto, como o pastor Marcos disse no início, serve para nos moldar e para nos preparar para uma missão. Não tem para onde fugir, né? Se Deus tem um chamado, se Deus nos chamou para alguma coisa, Ele vai nos jogar primeiro no deserto para nos moldar, nos colocar no jeitinho que Ele quer, para depois sim Ele nos usar de alguma maneira. E eu tenho um outro destaque que me chamou a atenção, né? Tem muita coisa que me chamou a atenção no livro de Êxodo, né? Mas eu separei só 2 para a gente deixar vocês falando, porque hoje o dia aqui é para aproveitar a presença de vocês. Uma coisa que me chamou a atenção no livro de Êxodo capítulo 31, quando Moisés vai construir o tabernáculo, ele chama algumas pessoas, então, faz aquela oferta, recolhe utensílios, tudo aquilo que ia ser usado no tabernáculo. E no versículo 31 tem um personagem importante chamado Bezalel. E olha o que diz: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e bronze, lapidação de pedras. E ele vai descrevendo aqui toda a função de Bezalel. Então, Bezalel, ele era um artesão, né? Então, ele lidava com... Eu acho que Bezalel era um multiprofissional, porque ele era um artesão, lidava com pedras, lidava com ouro, com prata, mas ele era um artesão. O que me chama a atenção? A primeira pessoa que a Bíblia fala que encheu do Espírito não foi um profeta, não foi um sacerdote, foi um artesão. E aqui, que ele faz funções naturais, coisa natural do dia a dia, não tinha nada voltado para o espiritual. Apesar de que todo esse trabalho natural aqui que ele estava desenvolvendo tinha um propósito que era construir o tabernáculo, construir a presença de Deus. E quantas das vezes pessoas que faz alguma coisa ou acha que não está fazendo nada para o Senhor porque ela não está com o microfone, não está cantando, ou não está em cima de um altar, de um púlpito, não está fazendo um devocional no Instagram, mas a pessoa tem uma função, e Deus usa qualquer função que você tem para o reino de Deus, porque
tudo contribui. Então, eu vejo o seguinte, Deus nos enche do Espírito para fazer outras coisas também, não só para pregar, né? A gente vê a função, um médico, um advogado, que Deus enche do Espírito para quê? Para que ele cumpra ali sua profissão natural ali de maneira justa, de maneira correta. Então, qualquer profissão, qualquer ação que você está fazendo, você pode sim estar cheio do Espírito para cumprir um propósito em Deus. E Bezalel estava construindo o tabernáculo. Hoje, eu sou o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. E Deus me encheu, Deus me enche do Espírito, assim como ele encheu Bezalel, para habitar em mim. Olha que coisa linda, né? Para habitar em mim. Ele encheu Bezalel para construir o tabernáculo e agora ele nos enche também para cumprir o propósito, mas também porque ele decidiu habitar em mim. Então, se ele decidiu habitar em mim, ele nos enche do Espírito. Então, eu gostaria de falar com você que está aí, quem sabe você se sente frustrada, achando que você não cumpre um propósito, que você não faz nada para o Senhor, porque você não está fazendo nada de espiritual, teoricamente falando, ou espiritual, mas Deus te enche do Espírito para cumprir aquilo que você vive, aquilo que você faz hoje, aquela profissão, aquela função que você faz hoje. Se Deus encheu de Espírito uma pessoa que ia lidar com pedras, que ia lidar com ouro, né, com algo natural, né, Deus te enche nessa manhã também para que você possa cumprir aquilo que você faz. De repente você é uma vendedora, está numa loja, Deus te enche do Espírito para atender um cliente de maneira correta, para que você possa ser igreja na vida das pessoas que chegarem até você, ou seja lá qual seja a sua profissão, seja lá qual seja a sua atividade, que você seja cheia do Espírito, assim como Bezalel foi. E Deus, ele deu inteligência, habilidade, e toda vez que eu vou trabalhar de manhã, eu me encho, assim como você encheu Bezalel, do teu Espírito, eu quero inteligência, habilidade. Então, esse é um destaque que eu gostei, porque me chamou a atenção dele ser cheio do Espírito e não era para pregar, era para cumprir algo natural. Maravilha, Val. Quero pegar uma carona nessa fala sua, interessante, muito forte, né? Val tá uma bênção. O que eu vejo nisso aí? Acho que é interessante também a gente pontuar em cima das falas, né? Porque a gente não pode se perder, deixar de explorar isso, né? O que eu vejo nessa questão aí? Porque nós aprendemos na teologia, e a Bíblia nos mostra isso, que no Velho Testamento o Espírito vinha sobre os profetas, sacerdotes e reis, né? E isso é o que a teologia nos ensina pelo contexto, pela hermenêutica bíblica. Porém, a teologia, né, ela não consegue definir Deus na sua totalidade. E o que eu aprendo com isso? Que Deus não cabe no imaginário humano. Verdade. Deus, ele não se permite ser moldado por teologia, pelo homem, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer, né? Então perceba, dentro de uma visão teológica, nós entendemos, né, pregamos que é profetas, sacerdotes e reis, porém, contudo, todavia, quem tem o controle é o grande eu sou, né? É igual nos dias de hoje, a gente pensa que, como você falou, Deus só vai usar o pastor Marcos, só vai usar o pastor Ezequiel. Não, Deus quer usar a todos, né? Deus quer, principalmente hoje, que o Espírito já está derramado sobre nós. Então, a forma de Deus agir, ela excede a capacidade do homem entender. Eu lembro, Val, agora vem à minha mente aqui, que uma certa feita eu me deparei com um morador de rua, próximo a um hospital, e ele veio conversar comigo, né, contando a sua história, não me pediu nada, e eu comecei a conversar com ele com cheiro de bebida, e eu falei assim, rapaz, como é que você consegue sobreviver dessa forma? Aí ele falou assim, não, meu senhor, porque eu tenho uma receita. Assim, que receita? Vem aqui. Aí ele me conduziu até a calçada onde tinha lá uns lençóis, uma coberta, e ele foi debaixo de um monte de roupa assim suja e tirou uma Bíblia. Aí ele falou assim, aqui é a minha receita da vida. Amém. E começou a pregar para mim, olha só, não me conhecia, e começou a pregar para mim, ainda com cheiro de álcool, e eu deixei ele, foi pregando e falando da Bíblia, ler a Bíblia todo dia e tal, e aí eu saí dali e falei com a minha esposa, Darima estava junto, dizendo o seguinte, Darima, eu acredito que este homem que está escravizado por um vício, né, vivendo dessa forma, dentro dele tem uma centelha de adorador, que esse homem mais cedo ou mais tarde vai ser livre disso. Por quê? Porque Deus vai além da nossa concepção humana, né? Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, com o chamado que ele tem. Deus não cabe no imaginário humano. Esse ponto me chamou a atenção, né?
Porque profetas, sacerdotes e reis. Porém, contudo, todavia, o primeiro a ser cheio do Espírito Santo não era profeta, não era sacerdote e não era rei. É por isso que nós, como igreja, agora aplicando hoje, precisamos entender, e aí eu creio nisso, que o avivamento final da igreja, que nós cremos vai acontecer, de repente os maiores pregadores ainda estão nas calçadas da vida. Os maiores pregadores ainda estão presos no pecado. Os maiores pregadores da igreja da última hora, de repente estão aí nas calçadas se prostituindo. Mas eu creio que através da igreja, da mensagem do Êxodo, um chamado para sair do cativeiro, Deus vai alcançar vidas que irão transformar outras vidas, porque a ação de Deus não cabe no imaginário humano. Deus é Deus. Por isso que me chama a atenção, quero destacar aqui. Quando Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, como que eu vou chegar perto de Faraó e vou dizer quem me enviou? Aí Deus fala assim, Moisés, diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Pronto, basta. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Yavé, Elohim, mas eu sou o que sou e ponto final. Amém, glória a Deus, né? Que manhã Coisa maravilhosa, coisa boa estarmos aqui. Vai aquecendo, né? Vai aquecendo, né? Pode ficar à vontade, tá? Amém. E é o que você falou, né, pastor? Deus não cabe no nosso imaginário. E às vezes quer formatar Deus dentro da nossa mente, da nossa forma, e não é. Deus é. Quando você abre a mente, né? Você vê Deus agindo de várias maneiras, Deus agindo com pessoas diferentes. E eu acho que o fato dele ter ungido também Bezaleel aqui é o propósito final, né? Depois, todos nós, né, o véu do templo se rasgou, todos nós podemos entrar no lugar santo, todos nós podemos estar no lugar santíssimo, e essa ação do Espírito, que antes era só, como o senhor disse aí, para rei, sacerdote, passou para todos nós. Como eu disse no início, o propósito de Deus sempre foi o coletivo, não o individual. Ele usa pessoas, ele usa indivíduos, ele salva, ele liberta a pessoa para que ela use isso para família, para congregação e para nação. Então, o propósito sempre é a multidão. Perfeito, irmão. Eu queria fazer como eu disse aqui, se nós temos um tempinho ainda, Fica à um vontade. rápido destaque sobre a significação dos principais utensílios e dos elementos ali do tabernáculo, até por conta da importância espiritual, não apenas teológica, mas espiritual de cada um deles. De forma rápida. Por exemplo, o altar do holocausto, né? Está escrito aí, foi bem estudado, eu tenho certeza que você colocou isso com o pessoal ao longo dos dias, mas ele fica logo na chegada do tabernáculo. Ele fica ali no átrio, no pátio, entre a porta de entrada, né, entre aquela primeira cortina, e o lado de fora do templo. Ele fica literalmente na parte externa. O que é o altar do holocausto? Era onde eram oferecidos os sacrifícios diários pelo pecado do povo. Pelo menos 3 vezes ao dia o sacerdote se apresentava diante dele, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. O sacerdote se apresentava para fazer os sacrifícios em cima dele. E esse altar do holocausto, ele aponta para o Calvário, ele aponta para a cruz do Calvário. Tá? Então tem 2 detalhes importantes aqui. Por quê? Porque Jesus foi para o Calvário. E é interessante que o Gólgota, o lugar onde Jesus morreu, onde as pessoas morriam na cruz, tinha que ser um local fora da cidade. Ele não era dentro da cidade, ele era fora dos portões da cidade. Olha, o altar do holocausto também ficava fora do templo. Ele não ficava dentro do tabernáculo, dentro do santuário, ele ficava do lado de fora. Os detalhes são fundamentais, né? E aí o que acontece? Qual a principal mensagem aí? É que ninguém se aproxima do santuário de Deus, ninguém se aproxima de Deus sem primeiro passar pela cruz. Por isso que Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não passar primeiro por mim. Então, são coisas assim que vão se encaixando. Aí você tem
antes do sacerdote lidar com o altar do holocausto, o que ele tinha que fazer? Lavar as mãos. Lavava as mãos na bacia ou na pia de bronze, que foi colocado lá também. Então, isso fala de quê? Purificação, fala de limpeza, fala de santidade, né? Que a gente precisa dessa purificação diária, né? E qual é essa água que lava a gente? A palavra de Deus. A palavra purifica, a palavra liberta. Então, assim, são as significações que estão ali, nada por acaso, nada por acaso. Quando a gente entra no santuário e vê lá a chamada mesa, né, dos pães da proposição, né? A gente vai ver lá que eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Aqueles pães eram trocados semanalmente, né? Eram pães que estavam ali, pães bons, e que representavam exatamente o quê? A provisão de Deus para aquela nação, para as 12 tribos. A mesa dos pães da proposição significava o seguinte: Deus dizendo, sou eu quem sustento vocês, tá? Quem tenho sustentado vocês com o maná, sou eu quem tenho provido todas as coisas para vocês. E aponta depois para Jesus de novo, tudo vai apontar para Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Né? Jesus como sustento, como a provisão. Aí nós vamos ver lá a luminária, que era o candelabro. Né? Ou a menorá, que era o luzeiro do lugar, porque ali dentro não tinha janela, né? O tabernáculo, ele era todo fechado de cortinas, não tinha janela, mas tinha a luz, né? Que brilhava lá dentro, mostrando, apontando a direção. A menorá também apontando para Jesus como a luz do mundo, ele mesmo se declarou como a luz do mundo, tá? E a palavra de novo trazendo luz, trazendo vida, dissipando todas as trevas, né? O altar do incenso que era queimado lá dentro, aí já era outro altar, não era mais do holocausto. Agora é o altar do incenso que ficava diante do véu que separava o santo do santo dos santos. Então, esse altar se queimava continuamente um incenso aromático, ali era um perfume que ia chegando diante de Deus. Qual o significado disso? Oração. Intercessão e adoração, que devem chegar diretamente, né, diante do Senhor nosso Deus. Aponta para Jesus, aponta para o Espírito Santo, os nossos intercessores, não é mesmo? O nosso advogado, nós temos um advogado, nós temos quem intercede por nós, enfim. E aí tem a figura do véu, que é importante no Velho Testamento e que não existe mais hoje na significação espiritual para a igreja. A igreja hoje não precisa mais do véu, mas no Velho Testamento, no tabernáculo e no templo do Velho Testamento tinha esse véu, que servia para quê? Para impedir o acesso direto da pessoa até Deus. Por quê? Porque representava a separação entre a santidade e o pecado, né? Mas que Jesus, quando ele brada na cruz, tudo consumado está, ele rasga esse véu dessa separação, ele diz, o homem agora tem livre acesso à santidade de Deus, à glória de Deus, à semelhança perfeita e à imagem que foi restaurada ali na cruz, o que foi perdido lá no Jardim do Éden, né? E aí depois tem ali a Arca da Aliança, né? Que para mim é o utensílio, o objeto mais importante do templo era a Arca da Aliança, né, que ficava lá dentro do Santo dos Santos, onde dentro dela estavam as tábuas da lei, um vaso com o maná, né, que é a provisão de Deus, e a vara de Arão, que floresceu. Não é mesmo? Então, a Arca da Aliança com esses objetos ali representa o próprio Deus entronizado dentro da nação de Israel. Ali representava o trono do Senhor, né, no meio da nação. E hoje o Santo dos Santos, o nosso coração, o nosso Deus precisa estar entronizado dentro de cada um de nós. Em cima dessa arca tinha uma tampa. Essa tampa chama-se o propiciatório.
que era a tampa da arca. O que cobria a arca era o propiciatório. E o sacerdote apresentava-se perante aquela arca, por cima dela, uma vez ao ano, onde ele oferecia o sacrifício e aspergia o sangue em cima daquela tampa daquela arca, que é o propiciatório, uma vez, tanto para ele quanto para toda a nação, significando ali aquela aspersão, a graça, a misericórdia, a reconciliação e o perdão de Deus. Ali, a justiça e a misericórdia se encontravam nesse sacrifício anual, apontando também para o sangue de Jesus, que realizou a expiação perfeita, o perdão perfeito e definitivo para nós. Então, assim, Êxodo tem toda essa riqueza e muito mais, e ele é encantador por conta de todos esses significados desses utensílios. E aí, deixar da minha parte aqui, eu quero concluir, deixar para os nossos amigos, para as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, tá? O livro de Êxodo fala desse sacrifício redentor, libertador, expiatório, dessa saída que nós tivemos do Egito e hoje temos acesso, como você leu aí os últimos versículos, você não leu o Êxodo todo, mas nos dá o acesso hoje para um lugar de segurança. A gente sai de um lugar de escravidão, passa pela expiação dos nossos pecados, o tratamento dos nossos pecados, fomos cobertos ao mesmo tempo pela justiça, mas também pela graça, pela misericórdia e pelo perdão do nosso Deus, e hoje nós somos este povo, a igreja do Senhor, que está sendo conduzida debaixo desta nuvem, sendo levada à terra da promessa, que é o quê? Repito o que eu falei, em direção ao templo definitivo, ao lugar definitivo da glória do Senhor, que está no céu. Tá bom? Amém, pastor. Eu quero, antes de passar para o pastor Ezequiel, ele vai falando e a mente vai abrindo, Sim, né? Eu queria pegar um gancho aqui do que o pastor Marco falou, o que eu acho muito importante. Como ele disse aí, né? O véu do tempo se rasgou. Antes, o que nos separava, nós não tínhamos acesso à sala do trono, nós não tínhamos acesso ao lugar santíssimo. Hoje nós temos. E o que nos separa? É o pecado. Só que o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, resolveu esse problema. Só que o diabo é sujo. Porque às vezes a pessoa, ela peca ou ela se afastou de Deus e ela, no seu coração, ela automaticamente ela faz o quê? Ela se afasta de Deus. Porque porque o pecado nos afasta de Deus. Ou então, às vezes, por achar que não vai receber perdão. Aconteceu isso com Adão e Eva, né? Quando Deus ia encontrar com eles no jardim, todas final da tarde, quando eles pecaram, Deus teve que procurar, porque eles não foram para o local de encontro. Certo? Então, é natural nosso, quando a gente peca, naturalmente se afastando. Igual a pessoa que vai se afastando, ela senta no primeiro banco da igreja, vai diminuir, até chegar no último, depois ela não vai mais, né? Porque, naturalmente, o pecado, ele nos afasta, mas eu entendo o seguinte, o pecado nos afasta, mas temos também o nosso adversário, o Satanás, que ele fica ali, tentando nos afastar mais ainda. E em Hebreus 4, uma coisa que chama atenção, em Hebreus 4 fala o seguinte, que repete o livro de Êxodo, trazendo para a atualidade que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus foi a oferta oferecida, e ele fala assim que o Senhor, ele nos espera na sala do trono, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Então, acho que Deus sabe que o diabo ele ia tentar nos afastar. Então, nessa manhã, eu quero, só para concluir a minha fala, eu vou passar para o pastor Ezequiel, quem sabe você está aqui nessa manhã, está se sentindo distante de Deus, está se sentindo que Deus se afastou de você. Deus não se afastou de você. Se você se afastou de Deus, não importa qual seja o seu pecado, sabe que o sangue de Jesus resolve tudo. Nós precisamos de nos arrepender e, para finalizar, o Senhor te espera na sala do trono para te alcançar, para que você seja alcançado por misericórdia em tempo oportuno. Valquíria, eu não sei se você já fez o estudo do livro de Hebreus. Fiz, mas pode completar. Porque, para mim, como eu disse aqui na minha primeira fala, Hebreus é a interpretação de Êxodo. De Êxodo, né? Hebreus é o Êxodo do Novo Testamento. É verdade. Verdade. Ele destaca cada personagem e todos apontam
para Jesus, para o sangue, né? Jesus é o caminho, como você diz, a verdade, a vida, não tem outro se não for Jesus Cristo. Maravilha, Val. Como foi dito no início aqui, Êxodo é a sombra, né, do que nós vivemos hoje em Cristo Jesus. Então, essa cultura de que quando nós pecamos, nós precisamos fugir de Deus, virou uma cultura até religiosa, né? Até religiosa. É um ledo engano do diabo, porque em Cristo Jesus está consumado, né? Foi resolvida a nossa situação, né? Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina no Velho Testamento, o Êxodo é a base, né? Como falamos aqui. Em Cristo, lá no Calvário, já está resolvido. Aí vai para Hebreus, ele fala que agora Jesus se apresentou diante do Senhor, não agora um tabernáculo humano feito por mãos de homens, mas um tabernáculo eterno, e aspergiu o seu sangue sobre a tampa do propiciatório, não da arca da aliança, mas da eternidade, e disse: Pai, tudo está consumado. Então hoje, Valquíria, nós precisamos entender isso. Quando nós pecamos, porque todos nós que estamos aqui nessa caminhada estamos sujeitos a pecar, né? Quando nós tropeçamos, se nós falharmos, não vamos correr de Deus, vamos correr para Deus. Porque para onde iremos nós se só Ele tem a palavra de vida eterna? Então muitas pessoas falam assim: não vou na igreja não porque eu pequei. Não vou na igreja não porque eu não estou em condições. Meu amigo, aí é que você tem que ir, né? É aí que eu tenho que ir para os pés do Senhor, porque nele todos os meus pecados já foram perdoados. Eu tenho que me apropriar disso, do sacrifício. Cada peça dessa do tabernáculo, né, que aponta para Cristo, já está resolvido. Ponto. A salvação agora é pela fé, pela graça, mediante a fé, né? Pela graça, Paulo falou em Efésios 2, 7, 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é um dom gratuito de Deus. Então, está resolvido o seu problema. O seu pecado já está resolvido. Como? Confessa, coloca diante do Senhor Jesus, passa pelo sangue, deixa, porque você alcança a misericórdia. Então, Êxodo, agora em Hebreus, consumou, né? Estamos vivendo agora debaixo de uma nova aliança. Deus consumou o plano dele de libertação em Cristo Jesus. Nele fomos libertos, somos libertos, vivemos uma batalha por conta da nossa carne corruptível, mas estamos nele, está consumado. Nós estamos nele, ele está em nós. Agora Deus tabernacula, tá certo? Tabernacula em nós. O Espírito Santo está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, nos conduzindo, nos ensinando, nos conduzindo pelo deserto da vida, mas nos garantindo a segurança em Cristo Jesus. É por isso que o diabo não pode prevalecer com as mentiras dele, né? Com as mentiras, com o sofisma. Quem é você? Quem é você, Val, para fazer um podcast? Quem é o Marcos Mansur, filho de uma viúva? Quem é Ezequiel, filho do saudoso Pelé? Nós somos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, somos filhos de Deus, temos uma nova identidade e andamos em novidade de vida. Por conta de nós? Não, por conta dele. Não diz respeito a nós, não diz respeito a um povo, diz respeito a um Deus, que ele é imutável nos seus propósitos, né? Que ele não tem sombra de variação na mente de Deus. Deus desejou ter um povo para si. Fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança para se relacionar com ele. E não quer agora um tabernáculo humano, mas quer tabernacular em nós, quer habitar em nós. Isso é maravilhoso. Então, concluindo minha fala aqui nesta manhã, não sei como está a sua vida. De repente você tropeçou, de repente você falhou, de repente você pecou. Não corra de Deus, corra para Deus. Nesta manhã, aonde você estiver, dobre os seus joelhos, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado e vamos caminhar em direção à terra que Deus prometeu a cada um de nós. Vamos para frente, vamos para cima, porque Jesus está presente em nós e através de nós. Amém, amém. Não tem nem como concluir mais depois dessa palavra aí, né? Pastor, eu queria primeiramente agradecer vocês por terem aceitado o desafio de estar aqui comigo nessa manhã. É um sonho que eu tinha de... Sempre eu falo, a gente fazia o devocional de cada um na sua casa, mas eu achava que seria bacana a gente estar aqui presencialmente. Então, obrigada aí por terem aceito o convite, esse desafio de estar aqui comigo, acreditarem em mim. Então, muito obrigado. E eu gostaria de encerrar pedindo ao pastor Marcos para fazer uma oração, encerrando com a gente essa manhã. Amém. Quero deixar uma palavra final aos nossos amigos, amigas e dizer o seguinte: Êxodo nos dá uma segurança tremenda, uma garantia
de que o Deus que nós servimos é um Deus, repito, que tem o controle perfeito, soberano e absoluto sobre todas as coisas. As nossas vidas estão debaixo deste controle do Senhor nosso Deus. Amém. Tá bom? Amém. Glórias a Deus. Oremos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá de estarmos podendo encerrar o estudo junto com a Valquíria, aqui do livro de Êxodo, neste dia, nesta data, neste lugar, neste estúdio. Meu Deus, louvando o teu santo nome, pela vida do Daniel que está com a gente aqui, capitaneando, ó Deus, organizando toda a questão técnica. Obrigado, Pai, pelos amigos, pelas amigas que estão com a gente aqui na audiência, que estão aí conectados junto conosco. Obrigado também por aqueles que serão alcançados, Pai, por uma parte, por uma frase, por uma palavra daquilo que nós estamos falando aqui, mas que eu tenho certeza que vai carregada de unção. Amém. E vai impactar as vidas dessas pessoas, Pai. Toca de uma maneira poderosa, abençoa os teus filhos, abençoa cada família que está representada nesta conexão com a gente nesta manhã. O Senhor conhece a necessidade de cada um, tu sabes daquilo que cada um mais precisa neste dia, que a bênção do Senhor alcance os teus filhos e as tuas filhas, para a glória do teu santo nome, é que nós te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, tchau para vocês, fico com Deus. Semana que vem voltaremos com um novo livro. Eu ainda vou anunciar o novo livro, tá bom? Tchau para vocês.